26º encontro, o tema é fé. Como é que está a sua fé? Nesse encontro de hoje falaremos como aumentar a sua fé. Já pensou que legal? A sua fé, subindo. Se Jesus falou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, falaremos para os montes, mudem de lugar, eles mudarão. Pense aí, se essa fé pequena ela for ampliada, ela for potencializada, imagine o que vai acontecer nas nossas vidas. Por isso eu te convido, 26º encontro da Jornada 40. O tema é fé. Como sempre, a fé, ela precisa de um embasamento bíblico. Por isso eu trago Romanos, capítulo 10, versículo 17. O Romanos 10, 17... diz o seguinte, a palavra talvez mais conhecida da fé, né? Como que eu adquiro fé? Como que eu faço para aumentar a minha fé? Como é que eu faço para poder ter uma fé ampliada? Diz assim, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, um sinônimo de fé seria acreditar, né? Outro sinônimo de fé seria dar crédito. Outro sinônimo de fé poderíamos utilizar de uma certa maneira é ter convicção. Agora, como ter convicção, dar crédito, acreditar em um Deus que é invisível, que não é palpável, que a gente não consegue ver aquilo que demanda essa interação com Deus é algo desafiador para o ser humano. Por isso que a fé entra em ação. Então, se fé é passar a acreditar, é decidir acreditar, é passar a ver, e biblicamente a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu quero fazer só um paralelo. Como que nós passamos a acreditar, por exemplo, em uma determinada pessoa? Você deve ter várias pessoas no seu hall de relacionamento e você vai classificando. Não, essa pessoa dá para acreditar. Essa pessoa é séria. Essa pessoa ela fala, mas ela não cumpre. Aquela ali não dá nem para ouvir o que ela fala, que ela só fala coisa que não presta. Então, nós conhecemos diferentes tipos de pessoas. Então, para a gente passar a categorizar essa pessoa, convivendo com essa pessoa. Então, nós vamos convivendo com uma pessoa, tendo uma vida, uma caminhada com aquela pessoa. Meu avô materno dizia, olha, você tem que comer um saco de sal com essa pessoa para você conhecer. Não sei se você lembra disso daí. Já ouviu se dizer? Você come um saco de sal com essa pessoa e não conhece. Então, como a gente gasta pouquinho sal por dia, pense em gastar um saco lá de 20, de 30 quilos de sal, vai anos. E mesmo assim não conhece as pessoas. Por quê? Porque é só convivendo para saber o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa diz, o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa cumpre ou não cumpre aquilo que ela está expressando ou que ela está deixando se conhecer. Então há pessoas que você só conhece no caminhar. Então, veja só que se algumas pessoas nós categorizamos, digamos assim, essa pessoa eu creio, essa pessoa pode botar fé, essa pessoa eu assino embaixo. Você assina embaixo de alguém? Eu assino embaixo, essa aqui eu vou indicar para trabalhar na tua casa. Quer ver? O problema é você indicar a pessoa para trabalhar nos lugares. Assim, não, você conhece o Fábio? Conheço. E ele é bom de serviço? Bom, pode contratar que ele é bom. E aí, às vezes, o Fábio vai lá e deixa a desejar ou faz alguma coisa que estraga. Então, esse ato de crer em uma pessoa, veja só, o que será que você precisaria reunir de uma pessoa para você crer ao ponto de até indicar ela para uma função? Não, eu gostei disso. Outra situação, né, com pessoas. Então, tem pessoas que nós vamos por fé acreditar, porque nós convivemos com ela, porque nós temos uma vivência suficiente para dizer, olha, aquela pessoa presta, aquela pessoa não presta, pode confiar, caminha com ela, não caminha com ela. Então, nós desenvolvemos a fé em relação àquela pessoa. Então, é um tipo de fé, é um tipo de crença. Quer ver uma coisa legal também? Que dá para ilustrar bem a questão da fé? É o remédio, né? Remédio, então, diz que médico e louco todo mundo tem um pouco.
E aí, falou de remédio, meu irmão, todo mundo tem um remédio bom, que aquele remédio é bom para isso, que eu tava com dor nas cadeiras, com dor nos quartos, com dor nas pernas, e eu passei o doutorzinho, e o doutorzinho é bom. Lembra do doutorzinho? Não sei se os mais novos vão lembrar, o doutorzinho era um produto que passava lá, que dava um cheiro, não sei o quê. Então, dependendo do que você usa de um produto, de um remédio, você desenvolve a crença naquilo porque te deu o resultado. Fez algo bom para você. Então poderíamos dizer que a gente tem fé em alguns remédios, né? Ah, se eu tomar esse remédio que vai tirar minha dor de cabeça. Então eu sei que aquele comprimido vai tirar minha dor de cabeça. Então eu tenho fé. Mas por eu ler a bula do remédio que me gerou fé? Não. Porque eu provei do remédio. Porque eu provei, experimentei, sei que é aquilo. Eu tive muitos problemas de coluna, né? Travava as costas, não sei o que. Aí eu descobri uma especialidade, gente, estão falando de fé, hein? Uma especialidade da fisioterapia chamada osteopatia, que trabalha as articulações, que põe no lugar, que mexe, que vira. Nossa, gente, eu boto uma fé na osteopatia que você não tem noção. Mas por quê? Porque eu travei e foi um osteopata que me tirou daquela condição terrível. Então, quando você passa por uma dor, por exemplo, eu estava com dor física mesmo. Aí você vai naquele médico, igual eu fui lá no osteopata, ele falou, não, vamos soltar o músculo, daí do músculo vamos colocar a coluna no lugar, daí ele dá uma mexida no pescoço, vai creque, aperta e vai, acosta e não sei o que, e você fala, oh, rapaz, melhorou, ali já vai embora meio que sem dor, daí no outro dia já não tem nada de dor, sobra só um pontinho ou outro doendo. Você desenvolve o quê? Fé. Agora, fé em Deus é assim que desenvolve? Fé em Deus, a Bíblia diz que é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus é um pouco diferente. Por quê? O começo da fé, eu diria que todos têm uma fé inicial, uma fé mínima, uma fé que faz com que a pessoa fale assim, oh, você crê em Deus? Oh, lógico que eu creio em Deus sim, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Então tem fé, tem alguma coisa de fé nisso. Também pode a pessoa dizer assim, você crê em Jesus? Ô louco, Jesus é bom. E a mãe dele? Melhor ainda. Ou e o pai? O pai é gente boa também. Então quem tem esse senso comum, especialmente no Brasil, de um senso comum, de uma religiosidade espalhada, né? Uma religiosidade presente nas famílias, bença pai, bença mãe, não pai de filho do Espírito Santo, essas coisas isso tudo envolve o ambiente da fé. Mas ela é uma fé muito rasa, uma fé muito inicial. Ela é uma fé de ler uma informação, de ouvir falar. Nós temos vários episódios, Jó talvez seja um mais clássico, que ele era um homem de Deus, mas não conhecia Deus, depois passa por uma provação e fala assim, agora eu conheço o Senhor, não mais de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam, meus olhos te veem. Então, essa relação de fé, ela pode ser rasa e ela pode ser uma fé que vai crescendo ao passar do tempo. E como tudo no ser humano, nada vem assim num estalar de dedos, nada é uma mágica, né? Para você melhorar a sua saúde, eu vou fazer caminhada, não, eu tenho fé de que eu vou fazer caminhada, que o meu corpo vai melhorar, e aí vai, naquele primeiro dia você amanhece no outro dia com as pernas doendo. Aí se você parar, aí volta tudo no zero, daí depois de um mês, 3 anos, 5 anos, já está correndo, o corpo vai ganhando uma condição física boa. Então, tudo é gradativo. E com a fé não é diferente, com a fé em Deus não é diferente. Agora a Bíblia vai falando que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, tudo bem, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus, ela passa a ser lançada na tua vida, esse mecanismo que eu quero falar. Eu quero me falar do mecanismo da fé. Então, se a fé fosse um bolo, eu queria falar um pouquinho da receita do bolo. É isso que eu queria saber. Quantos gramas de farinha põe para aumentar a fé? Quantos põe de fermento? É isso que eu quero falar, porque todo mundo sabe o que é fé. Fé é acreditar em Deus ou não acreditar. Eu tenho fé, não tenho fé. Mas como que eu faço para fazer essa fé crescer? Ela ampliar? Então, essa receita, ela tá, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Depois, ter o hábito de obedecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela vem. Não, mas a minha fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então fala, é só colocar o Cid Moreira para falar. Então, né, vai no YouTube, digita Cid Moreira falando da Bíblia e aumenta o som, põe no carro. Você vai ter fé? Não vai ter fé. A fé vai vir por ouvir a palavra de Deus, mas por aplicar a palavra de Deus. Porque esse fé vem por ouvir, está num momento que o apóstolo está falando um pouco sobre missão, sobre o ato de levar a palavra adiante. Veja só, tem que voltar um pouquinho para poder entender. Não é só ouvir, então põe o Cid Moreira para falar, acabou, você está ouvindo, você vai sair cheio de fezão, com muita fé. Não é assim. É ouvir a palavra e aplicar a palavra, e lançar a palavra, e viver a palavra, e se alimentar da palavra, e levar a palavra para a prática na sua vida. Sabe o que acontece? A fé, ela vai ampliar, porque quando você ouviu a palavra e aplicou a palavra, ela cura a sua vida. Ela muda a sua vida, ela te tira a dor nas costas, entre aspas, entendeu? Como eu dei o exemplo agora há pouco. Ela muda o teu jeito, a tua perspectiva, fala assim, não, mas eu já ouvi na Bíblia, e eu fiz, e aquilo mudou a minha vida. Eu fiz aquilo que a Bíblia me orientou, eu apliquei com meu filho, e a minha relação com meu filho melhorou. Porque a Bíblia diz que nós pais não devemos irar os nossos filhos. A Bíblia diz que nós não devemos apartar a vara do nosso filho. Então eu ouvi a palavra de Deus, trouxe para a minha vida, apliquei, e aquilo trouxe um resultado na vida do meu filho. Então você fala assim, é igual tomar o remédio. Fala, não, me falaram do remédio, eu ouvi falar que o remédio era bom, fui na farmácia, comprei, tomei o remédio, depois dei uma lidinha na bula lá para ver quantas vezes tinha que tomar, menino, e eu sarei. Então você põe fé no remédio porque alguém te falou, você usou, experimentou e aquilo gerou uma cura. Então, o ouvir a palavra de Deus não é só ouvir, é ouvir e praticar. Como, pois, invocarão aquele que não creem? Como que nós vamos falar de Deus se nós não cremos? Como crer naquele que a gente nunca ouviu falar? Quem que te falou de Deus a primeira vez? Quando foi a primeira vez que você rezou ou orou na sua história de vida, quando criança? Seu pai? Sua mãe? Diz assim ainda, como ouvirão se não há quem pregue? Então o apóstolo Paulo está dizendo nesse trecho, dizendo, olha, vamos levar a mensagem, vamos falar para as pessoas de Deus, vamos falar de Jesus, vamos explicar como é que Jesus ele veio à terra, vamos falar do reino de Deus, vamos falar do Espírito Santo, vamos fazer o povo entender o que Deus está fazendo, vamos pregar, porque a fé vai vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é só ouvir, é viver, é se lançar, é mergulhar, é ir no profundo da palavra e trazer a existência para a minha vida. Aí é quando eu tomo o remédio. Não é só quando eu leio a bula, é quando eu tomo o remédio e o remédio tira as dores da minha alma, tira as dores do meu coração. Quem fez a oficina da alma conosco esse ano, eu tenho certeza que vai querer fazer o Vida Vitoriosa. Por quê? Porque foi remédio para a alma. Foi remédio para o coração, foi um remédio que promoveu um rebuliço, mas Deus é rebuliço, Ele é o verbo vivo. Agora, quando você tem a experiência do rebuliço de Deus, da virada de Deus na sua vida, a sua fé aumenta, porque você ouviu a palavra de Deus, aplicou e Deus agiu na sua vida. Outro texto que é importantíssimo, que é o Hebreus 11, que é conhecido também historicamente, diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que tem convicção de que vão acontecer, mas que não se veem. Então, quando você começa a ter uma jornada com Jesus, quando você começa a ter uma jornada com Deus, quando você caminha com Deus, Deus não é mais um desconhecido, um distante com você. A fé passa a ser algo real. As pessoas passam e falam assim, não, se eu apresentei aquela causa para o Senhor interviu naquela causa. Se eu apresentei aquela enfermidade, o Senhor fez uma intervenção. Se eu pedi uma direção de Deus e Deus me deu uma direção. E aí você vai caminhando com Deus. E ao caminhar com Deus, você teve experiências com Ele. Você ouviu a palavra, aplicou a palavra e teve a experiência. Sabe o que acontece dentro de você? A fé ela passa a ser uma coisa assim que te dá uma paz na alma. Porque a tua fé é num Deus que é vivo.
um Deus que se relaciona com você. Por isso que ela se firma na tua alma. Por isso que aqueles que conhecem a Deus, que estão buscando ao Senhor, que o Senhor tem se revelado para eles, eles vão desenvolvendo uma convicção interna e uma absoluta certeza de que por mais que seja uma dificuldade grandiosa, o Deus que ele serve, que é o Deus soberano, já tem uma solução para aquilo. Por isso é uma coisa que se espera, mas não se vê. A solução não se enxerga imediatamente, mas aquele que tem fé sabe que o Deus provedor já entrou com uma intervenção naquilo e ele descansa, ele consegue descansar no Senhor. A fé é muito parecida com a alegria que vem de Deus. A fé é muito parecida com a paz que vem de Deus. A fé, ela vem porque quando você conhece a graça, lembra da graça que nós falamos ontem? O maior poder liberado no universo é a graça. Quando você conhece a graça, você sabe que Jesus incluiu você e todos os seus no projeto do reino de Deus. E aí isso vai te dando uma tranquilidade na alma. E você fala assim, olha, parece que tudo está sendo destruído, mas a minha fé, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu já ouvi o Deus que eu sirvo. Eu já ouvi aquela pregação lá de quando os apóstolos estavam no barco e o vento soprou e o barco queria cair e Jesus estava dormindo, eles foram lá, acordaram Jesus e Jesus foi lá, acalma a tempestade, acalmou o mar. Ele tem poder sobre tudo. E aí nós vamos convivendo e falamos assim, não, aquela passagem bíblica, então a fé veio pelo ouvir a palavra, que eu já vi acontecer, aquela situação gerou uma experiência, e isso vai construindo dentro do ser humano uma base forte de convicção, uma base forte de convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso nós vamos ver no seminário Vida Vitoriosa. Esse seminário que vai transformar a nossa vida. Então a sua fé, ela não vai passar a ser uma fé assim alegre, a fé dos boboca. O que é a fé dos boboca? É a turma que vai lá, bora fazer isso. Isso é motivação, é palestra de motivação. Né? Você vai lá, dá fala umas frases bonitas, lê um poema, né? Quando... lê uma poesia, vai lá cantando devagar, porque já tivesse isso, o que já chorei. Mas tu fala, essa música é linda. Isso aí é emoção. Fé é outra coisa, fé é convicção. Fé não é motivação. Agora eu decidi ter fé. Ninguém decide, se enche de fé por causa de ir num culto. Porque aquilo que ele ouviu em um culto não vai transformar plenamente todas as áreas da vida dele. Agora a fé é uma construção, é a construção de uma casa, é um alicerce. É um alicerce que você vai vendo que Deus entrou na sua vida e mudou a sua história. E quando você ouviu a palavra, trouxe para a sua realidade, aplicou no seu problema, a fé vai sendo construída dentro de você. Então a fé é resultado da vivência com Deus. É de ouvir, assimilar e aplicar. Como então, pastor, que eu faço para aumentar a minha fé? É aumentar a tua conexão com o Senhor. Aumentar o seu tempo de relacionamento com o Senhor. Aumentar o seu tempo de oração. A oração, precisamos fazer um só de oração. Porque a oração, eu falo assim, a pessoa tem a listinha dela, manda a listinha, tipo, Deus, o Senhor já sabe das coisas que eu preciso, deixa eu cuidar da minha vida. Não, a oração é Deus, e quando você ouvia Deus falar com você, face a face, como Moisés, como tantos homens Deus falou, e como fala ainda hoje, porque o Espírito Santo foi derramado, sabe o que vai acontecer? A sua fé vai crescer, 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 e ela não vai ser mais do tamanho de um grão de mostarda, ela vai ser do tamanho da necessidade que tem na sua vida. Por isso que a fé, ela precisa ser cultivada, vem por ouvir a palavra de Deus, assimilar e aplicar a palavra de Deus. Outra estratégia que eu trago para você, como receita de aumentar a fé, é congregar. É congregar. Mas o que é congregar, pastor? Vamos lá então, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 é uma exortação, e eu vou ler rapidinho aqui. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, vamos todo mundo se ajudar e um estimular o outro ao amor e às boas obras. Ou seja, o resultado disso é fé, você vai ver. Não deixando nossa congregação, não deixando
como é de costume de alguns, antes exortando, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando virdes que se vai chegando o dia da vinda do Senhor. Então, a questão da fé, ela vem por participar de uma igreja, participar de uma congregação, participar de um corpo, participar de um grupo. Lá, mas tem um povo complicado, gente, você também é complicado. Não esquenta a cabeça não, as pessoas também vão te achar complicado. Vão te achar problemático, e ali assim, ali Deus vai colocando os porcos-espinhos ali tudo junto, e os porquinhos precisam, para não morrer de frio, um vai ajeitando. Não, esse espeto aqui, mas de repente, a dor que eu tenho aqui é uma dor que o outro foi curado, e ele vai falar para mim da experiência dele. E aí eu vou ter a cura também. Então, desenvolve fé. O relacionamento da igreja desenvolve fé. As oportunidades que nós temos de liberar perdão dentro da igreja. As oportunidades que nós temos de fazer conserto uns com os outros. A oportunidade que nós temos de exercitar a nossa humildade em ouvir o irmão, ouvir o próximo, amar o próximo. Sabe o que vai fazer? Vai fazer falar assim, nossa, como nós estamos caminhando todos para o mesmo sentido, todos caminhando no sentido do céu, como todos nós temos problemas, e aí nós paramos de olhar o lado ruim de um do outro, e nós vamos congregando, e nós vamos dever só aquilo que Jesus diz para a gente dever amor ao próximo, não dever nada para ninguém a não ser amor. Sabe qual é o resultado disso? Fé, crença. Você vai crendo e fala assim, nossa, como é bom participar de uma igreja, como é bom congregar, como é bom ir a um culto, como é bom ouvir uma oração, como é bom orar com alguém, como é bom ouvir a palavra, como é bom ser chacoalhado pela palavra, e agora eu vou para minha casa e vou mudar a minha atitude, e você vai lá, pega aquela palavra que você ouviu, às vezes o irmãozinho do teu lado, fala assim, irmão, aconteceu isso comigo, eu orei, Deus falou isso comigo, me liberou essa palavra, você ouviu a palavra da boca de quem já teve a cura da palavra. E esse movimento, esse relacionamento dos crentes, do verdadeiro, né? Que estão desarmados, que não estão ali para achar defeito um no outro. Então, essa convivência vai fazendo um fortalecimento e vai avivando a nossa fé, como disse o irmão. Então, queridos, nesse 26º encontro que nós tivemos a nossa jornada 40, estimule a sua fé. Ouça a palavra de Deus. Deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu coração e produzir vida em abundância em você. E hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Só cumprimentar o missionário Selmo do Vidarte Jucum. O missionário Selmo é quem vai vir ministrar o Vida Vitoriosa, né? Então, ô Neto, eu tô falando agora, já estraguei a transmissão, pega o final e você corta daí. Então tá aí o missionário Selmo, tá conosco, eu vi que ele entrou na transmissão. Nós estamos divulgando, missionário, o seminário Vida Vitoriosa. Esse projeto que nós estamos, eu não sei se o senhor já entrou algum outro dia na transmissão, mas nós estamos em 40 dias de consagração, 40 dias de busca, já pelo seminário Vida Vitoriosa. Estamos trazendo um fortalecimento e cada noite a gente tem uma ministração nesses 40 dias. Nós começamos no dia 1º de outubro, então hoje é dia 26, foram 26 ministrações diárias, né, às 22 horas, e que nós trazemos um tema. E esse tema, isso tudo eu estou preparando as pessoas que elas estão recebendo essa palavra, e eu quero muito em Deus que essas pessoas participem do Vida Vitoriosa. Participem. E irmãos, tem acho que 17 ou 20 pessoas agora, eu não sei. O missionário Selmo está conosco agora ao vivo, então eu estou quebrando um pouquinho esse protocolo, só para fazer uma saudação para ele, respeitando ele, declarando que eu sei que Deus vai fazer uma grande transformação na vida dos que participarem. Eu tenho insistido com as pessoas, falamos de... São 26 temas, agora eu não lembro de cabeça, missionário. Mas nós falamos de vida com Deus, de reino de Deus, de paz, de alegria, de maldição hereditária, de anjos e demônios, de graça, de fé hoje. Então a gente vem numa jornada e o pessoal está dando testemunho aí sobre como tem sido abençoado esse nosso trabalho. Mas isso tudo, pessoal, eu estou fazendo... Deus colocou no meu coração como uma prévia ao seminário Vida Vitoriosa.
Não tem como você quebrar uma maldição hereditária com uma ministração de 15 minutos, igual eu estou fazendo aqui. Não tem como você alcançar paz em Deus se você está todo estourado por dentro, se a tua alma está machucada, se você tem feridas. Não tem como você ter uma mudança na sua vida. Não vai ser com os 15 minutos da maldição hereditária, não vai ser com os 15 minutos que eu falei de demônio, 15, 20 minutos. Eu só quis dar, e a propósito da Jornada 40 é sensibilizar mesmo. Assim como hoje nós falamos de fé. Então eu estou esticando um pouco mais a nossa conversa aqui, só apresentando para vocês que o missionário Selmo é um homem de Deus, que eles têm um projeto chamado Vidarte, que faz missões em comunidades indígenas, missões em igrejas, missões em cidades. Eles são missionários, estão ativos na obra do Senhor, e eles estarão conosco aí nessa última semana ali, agora do mês que tá para entrar, o mês de novembro. Mas vai ser extremamente importante que as pessoas se esforcem para fazer o seminário Vida Vitoriosa. Nada disso acontece por esses 15 minutos, mas são sinais. Eu sei que Deus tem falado com você, e esse Deus que tem falado com você, Ele quer fazer uma intervenção mais profunda na sua vida. Então, agradecer a todos que têm acompanhado conosco, agradecer ao missionário Selmo, foi uma feliz surpresa a sua presença hoje aqui, missionário. E amanhã às 22 horas de novo. Eu começo às 22 até umas 22h10, mais ou menos. Eu faço essa interação com as pessoas, cumprimento as pessoas, vou falando do tema. Daí eu ministro lá uns 15 minutos, e durante esses 15 minutos que a gente ministra, não tem essa interação, porque daí a equipe vai cortar e publicar no YouTube. Então nós vamos fazer algo nesse sentido no Seminário Vida Vitoriosa, tá? Então muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos, e eu reitero, eu quero começar agora a falar dos temas do Vida Vitoriosa. São temas que são profundos demais, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um beijo no seu coração, me permita orar. Pai querido e amado, nesse momento eu apresento cada pessoa que está aqui, nesse encontro, Senhor, nessa nossa jornada, no 26º dia, especialmente a vida do missionário Selmo, da sua esposa Cris, dos seus companheiros de jornada ali, seus companheiros de missão, esse trabalho que nós vamos fazer agora no mês de novembro. Nós já estamos apresentando ao Senhor, consagrando o Senhor a Jornada 40, trazendo nas mãos do Senhor, Pai, a direção disso. Jesus, nós sabemos o quão profundo isso é na vida daqueles que participam. Jesus, nós temos experiência com a nossa própria vida de como isso tem sido transformador. E nós desejamos, Jesus, que isso possa alcançar a vida das pessoas que estão aqui. Que as pessoas que estão aqui possam viver essa transformação profunda. Por isso, Jesus, essa Jornada 40. Por isso, Espírito Santo, visita cada coração. Vai trazendo as pessoas para participar, e aqueles que estiverem, Pai, no seu plano de fazer a transformação, que eles estejam conscientes e se esforcem para participar disso. Amém? Um beijo no seu coração, Deus abençoe, e amanhã nós vamos para o encontro 27. Até amanhã.